boa noite. Está começando o Hora dos Negócios, que nesta edição vai contar a história de sucesso de um tradicional restaurante aqui de Santos, o Chopp do Gonzaga. Para contar como surgiu esse restaurante tradicional na nossa cidade, a gente recebe aqui no Hora dos Negócios um dos sócios proprietários, o Thiago Rodrigues. Thiago, obrigado por participar do nosso programa. Obrigado pelo convite. Como surgiu o Chopp do Gonzaga? O Chopp do Gonzaga tem uma história muito curiosa, né? Porque ele começou basicamente junto com o bairro do Gonzaga, que estava subdesenvolvido na época, né? Passava bonde, tinha até estrada de terra. E aí meu avô e o sócio dele tiveram uma ideia de fazer um balcão, se fosse uma coisa rápida, né? Mas eles não tinham ideia de churrasco. Muitas pessoas acham que a gente já abriu com churrasco tudo, e não abriu na verdade. A gente abriu só com sanduíches em geral e colocamos o churrasco junto, para ver o que pegava. E aí o pessoal começou a ir pro churrasco e aí o resto virou história, né? Uma história de sucesso. Uma história de sucesso. Então, o objetivo era servir refeições rápidas. Para facilitar a vida das pessoas que estavam ali pelo bairro do Gonzaga. Exatamente. Meu avô e o sócio dele na época apostaram no bairro, né? Porque o centro de Santos era conhecido mais por ser muito mais comercial e mais residencial a parte do Gonzaga. E foi apostado e deu certo. E foi dando certo ao longo dos anos e começou a parar de sair algumas refeições, como sanduíches rápidos, tudo, e focaram no churrasco. E aí que veio depois já a história do molho e tudo mais, né? Então ele começou a parar de servir algumas refeições, porque os clientes não queriam mais o sanduíche, o bauru, o misto quente que tinha na época, e ficaram só no churrasco. E aí virou praticamente uma das primeiras churrascarias da cidade de Santos. A gente vai falar do segredo do molho. Você não posso deixar de falar com você disso. Como que surgiu esse molho? Porque não é muito comum você comer uma carne com um molho de cebola. Molho de cebola, Como exato. É que surgiu isso? Foi assim, o meu avô e o seu Venerando e o seu Belmiro, que foram sócios deles na época, eles foram para São Paulo, que era até hoje, né, a meca dos restaurantes do país, e começaram a procurar algumas receitas que fossem diferenciar alguns pratos da casa, não somente churrasco, mas qualquer prato da casa. E meio que o molho, ele é é uma amálgama de vários restaurantes, que foi pegando uma parte daqui e foi criado esse molho de cebola que na época, inclusive foi patenteado, né, o molho. Até hoje a gente tem a patente lá no restaurante. Então deu super certo, são mais de 11 ervas, bastante coisa. Então assim, bem complexo. E ele acabou virando um acompanhamento indispensável do prato. E aí ficou casado, né, o prato junto. Mas assim, de primeira foi somente para acompanhar um churrasco, porque na época nós não tínhamos a variedade de molhos ou temperos que nós temos hoje, né? Então não, peraí, para poder ter um diferencial nesse balcão, além dos pratos em geral, a gente precisa de alguma coisa. E foi criado esse molho em São Paulo, através de alguns chefes de cozinha na época, alguns cozinheiros na época, que ensinou meu avô e o sócio dele. E aí eles criaram o molho do Chopp do Gonzaga até hoje. E o segredo está guardado a 7 chaves? A 7 chaves, dividido em 3 pessoas. Não, então, você não sabe do segredo do seu... Eu sei uma parte. Então, você só sabe uma parte, você não sabe o segredo inteiro. Não sei. Não Isso é muito interessante. Tem que juntar os 3, eu, meu pai e meu avô. Agora meu irmão também sabe. Então a gente tem que juntar os 3 para poder falar. São 4, né? Mas logicamente isso é uma brincadeira, né? Senão o cozinheiro tinha que cozinhar com a gente do lado, né? Lógico que não. Mas assim, é um segredo porque virou aquela... Como é que nós falamos? O mote da casa, virou uma prata da casa. Então você protege com muito carinho, né? É um diferencial da casa. É um diferencial, um dos, né? Eu, por exemplo, quando vou lá, vou também por causa do molho de cebola. E muita gente vai também por causa disso. Muita gente vai. Uma coisa que é muito interessante, que eu não sabia, inclusive eu soube relativamente há pouco tempo atrás, é que tem gente que não come cebola, de jeito nenhum. Não gosta, não come. Só come a do Chopp do Gonzaga. Só lá? Só lá. Lá eles comem e, assim, crianças... pessoas mais velhas, não importa. Eu nunca comi cebola, não gosto, só como dessa aqui. Muito obrigado, né? A gente fala. Eu sei que você não pode abrir o segredo, mas é uma pitada a mais de limão, é a acidez. O que você acha que é o diferencial? Nada demais, é a maneira de fazer. Claro que tem uma combinação de 11 ervas, então tem uma certa combinação, tem uma série de fatores, mas não é nada fora do normal. É mais na hora de realmente você preparar. Às vezes até a quantidade também, ela influencia. Às vezes a pessoa faz um pouquinho em casa, vai ter um sabor, é como se a gente fizesse um pouquinho no restaurante, vai ter um sabor especial e se você faz uma quantidade maior, vai ter outro sabor. Até isso influencia. E você deve saber, eu vou te falar, não dá para imitar o molho de cebola. Obrigado, agradeço. Eu espero que não, né? Gonzaga. Eu espero que não. A gente tenta, mas não consegue. Depois, ali da abertura do balcão, os negócios foram crescendo. Exato. E aí, a partir de quando que vocês se estabeleceram ali, naquela outra parte vizinha ao balcão? Né? A ampliação. Isso foi um grande passo para nós, que pode não parecer, às vezes, para o público em geral, mas assim,
Para nós que somos extremamente tradicionais, minha família é tradicional, nós sempre tivemos muito apreço pelo balcão, nós ampliarmos foi uma necessidade, mas nós tínhamos medo, porque por quase 50 anos a casa era conhecida por um balcão de 17 lugares. De repente a gente vai virar um restaurante completo, então foi uma mudança para nós, uma mudança para o cliente, então isso seria absorvido pelo mercado, isso seria absorvido pelo cliente ou não, esse é um tiro no pé e o pessoal ia continuar indo no balcão. Então tudo isso foi pesado. De qualquer forma a gente falou, não, vale a pena o risco, porque a gente precisa ampliar o nosso atendimento. E deu certo, isso foi em 2008 para 2009, abrimos em 2010. Mas isso depois de quase 50 anos. E foi realmente uma oportunidade, porque algumas pessoas inclusive não sabem, nós íamos abrir uma filial no centro de Santos, nessa mesma época. E a gente abortou tudo porque apareceu essa oportunidade. Inclusive a gente chegou até a balancear, né? Vamos abrir um outro ponto de venda ou vamos ampliar o que nós já temos? E a gente escolheu ampliar o que nós já temos porque era até relativamente mais seguro. Apesar de ter sido um pouco de risco, esse seria mais seguro no fato de você pegar a sua casa depois de 50 anos e ampliá-la. Porque você tocou num assunto que é a questão do desafio. Sim. E até porque, acredito que tenha passado pela cabeça de vocês na hora de decidir, o restaurante ao lado ia concorrer com o balcão. Sem dúvida. Então vocês tiveram que pensar muito bem a estratégia para sobreviver junto com o outro. Sem dúvida. Hoje nós conseguimos colocar isso, hoje é muito claro, mas na época foi difícil. A gente vai falar, vai dar um problema ou num salão ou no outro salão. E na verdade, hoje eu posso falar com segurança. Tem clientes que gostam do balcão, que não abrem mão do balcão. Impressionante. E o pessoal gosta, a gente fica muito feliz com isso, né? Porque significa que é uma consagração de um trabalho bem feito. E tem outros que saíram do balcão e foram direto para o salão, por quê? Porque é mais confortável, você pode botar mais pessoas, ou pode fazer uma reunião de negócios, ou pode trazer a família. Então isso aí, a gente acabou atingindo esses dois públicos. Ou havia uma demanda reprimida nossa que a gente, não é que a gente não sabia, a gente sabia, mas nós não sabíamos o que fazer com essa demanda, porque nós não tínhamos para onde crescer. Inclusive, antes dessa ampliação, nós tínhamos feito vários projetos do próprio balcão, inclusive 2 andares de balcão a gente já chegou a fazer de projetos, para ver se a gente conseguia ampliar esse atendimento. Mas ia ficar ruim, o pessoal não ia ter conforto, então ia ser uma coisa que talvez seria o tiro no pé que eu estava falando. E aí surgiu a oportunidade de ir do lado, né? E o interessante é que antigamente era um banco lá, né? Antes era um banco, né? O Dr. Shaw há muito tempo, depois virou um banco. E quando entrou o banco, a gente falou, não, agora não, acabou, porque o banco vai ficar aí. O banco vai ficar para sempre, né? Então assim, não, acabou. E aconteceu dele ficar relativamente pouco tempo e pegamos a oportunidade e deu certo. Então, eu ia tocar justamente na questão da oportunidade. Foi uma oportunidade que surgiu, vocês estavam com o planejamento de abrir uma casa no centro. Exato. Então, deu tudo certo para vocês abrirem do lado, o desafio foi vencido, foi bem planejado, Sim, porque claro. se imaginou a questão da concorrência no balcão com o salão, equacionado esse problema. É melhor trabalhar em família? Sim, eu posso falar que sim. Com todos os percalços que existem, porque assim, a família, o bom é que você está sempre com ela. E o ruim é que você está sempre com ela. Então, assim, 24 horas. Não tem como. Então, assim, mas pelo menos eu posso falar que na minha família, desde o meu avô, meu pai e a gente, nunca houve uma discordância grande. Sempre, logicamente, há diferença de opiniões, nós sentamos, nós discutimos, nós temos uma hierarquia, porque existe o choque de gerações, normal, mas sempre, hoje, meu avô, ele é vivo ainda, mas ele parou, e hoje é meu pai que decide. Então, eu até brinco que eu sou um conselheiro dele. Eu mostro tudo, a estratégia. Falo, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Às vezes ele escolhe a que eu jamais escolheria, mas tudo bem. A ideia dele, a cabeça dele. Eu só converso com ele sobre certas situações, porque já houve muito embate. E eu falei, ou eu fico brigando com a minha família 24 horas, ou a gente senta, conversa, e meu pai, pela experiência, toma a decisão. Chega a ser um denominador comum. Sem dúvida. Mas o seu avô continua sendo patriarca. Sem dúvida. O voto de Minerva é sempre dele. Nossa, olha, relativamente pouco tempo atrás, ele, inclusive, quando nós ampliamos, ele ficou com muito medo. Olha que interessante isso. Antes do Shopping do Gonzaga, meu avô sempre foi comerciante. Ele tinha um restaurante muito grande, relativamente grande, né? Hoje chamado Capri, no Canal 1. E por incrível que pareça, ele vendeu esse restaurante com o sócio dele, ele vendeu esse restaurante porque deu muito certo. Aí tu fala, pô, como? Na época, meu avô espanhol, aquele pessoal que realmente não saía do lugar, ele não tinha vida. Era 24 horas era 24 horas, chegava a dormir no restaurante. Aí ele falou, não quero essa vida nem para mim nem para o meu filho. Ele vendeu, ele deu super certo, mas ele vendeu o restaurante, o que ele fez? Foi para um menor. Aí ele fez só o balcão
E então, por isso ele falou, quando a gente ampliou, ele falou, não, vocês vão ficar loucos, vocês vão dormir lá, e realmente, por 1 ano e meio a gente não saía de lá, né? Depois a coisa começa a andar. Foi um pouco difícil, mas faria de novo, sem dúvida nenhuma. A profissionalização é importante numa empresa familiar, independentemente de haver o laço familiar, é importante a profissionalização? Eu acho que nem vou nem falar importante, vou falar que é necessário. Porque você tem hoje uma concorrência muito grande. Você não pode comparar a concorrência que você tinha 20, 30 anos atrás com a concorrência que você tem hoje, onde às vezes qualquer esquina abre um bar ou um restaurante. Então você tem que ser sempre a referência. E nunca aquele ele faz, vou fazer. Não, você tem que puxar à frente. E para isso você tem que ter formação, você tem que ter pessoas capacitadas do seu lado. Você precisa, por mais que a gente fale que o restaurante, o bar, ele é o ponto de entrada do emprego, você tem que ter pessoas que sejam simpáticas, que queiram crescer com você. Então você tem que fazer cursos, você tem que se especializar o tempo inteiro, tem que pegar experiências fora da cidade, inclusive, para poder trazer, filtrar o que é melhor e trazer o que você acha mais interessante para o seu restaurante. Vocês tiveram essa necessidade de ver outros empreendimentos desse porte para ver se realmente, olha, é isso que a gente quer ou vamos por esse caminho? Não, sem dúvida, porque nós tínhamos a opção de fazer o salão, entulhar de mesa, para não falar outra coisa, fazer uma cozinha mínima e entulhar de mesa. E nós chegamos à conclusão que, olha, servir bem não é servir, sei lá, 200 pessoas de uma vez. Servir bem é servir de uma maneira que a gente sempre serviu lá. Então lá nós tínhamos um atendimento assim, assim, assim. Para ter esse atendimento assim, 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 nós temos que reduzir o restaurante. Visitamos alguns bistrôs, alguns restaurantes menores. Então hoje eu posso falar, é melhor que nós atendemos um pouco menos, uma cozinha mais profissionalizada e atender certo, do que ao contrário, do que você querer atender todo mundo de uma vez e muitas vezes você fazer uma coisa errada. Porque senão vira um rodízio, vira um fast food. Sem dúvida. Desvia do objetivo inicial. Sem dúvida. Não é nosso caso. A gente sai uma refeição rápida sem ser um fast food. E o cliente hoje, ele é muito mais exigente, ele é muito mais difícil no sentido de ele conhece tudo, a informação ela é muito divulgada. Então hoje todo mundo é crítico. Então, antes você tinha um crítico da Veja, você tinha um crítico de outras revistas, outros canais, você ficava preocupado, foi tudo certo. Hoje não. Hoje todo mundo é um crítico em potencial. Então, você tem que tratar todo mundo como você trataria aquele crítico, por exemplo. Então, infelizmente ou felizmente, não sei te falar, você tem que ter um cuidado hoje extremo com quem você está servindo, porque teu cliente, você depende dele 100% todos os dias. A gente falou de família. Eu acredito que existam muitas gerações que começaram a ser servidas no balcão. Sim. E hoje foram para o salão. Existe muito isso ainda, uma clientela fiel? Existe. Inclusive, essa clientela fiel, eles sempre me questionaram quando a gente estava ampliando, se nós íamos acabar com o balcão. Eu falei, não, o balcão não vai acabar nunca, fica tranquilo que ele faz parte da casa. E a gente viu, né? Nós vimos pessoas crescendo atrás do balcão, inclusive comigo também, e que já têm filhos, estão trazendo seus filhos também. Então, isso já tem, assim, pessoas assim, bem idosas que já começaram lá atrás e trouxeram seus filhos, que trouxeram seus netos. Então, isso a gente vê toda hora e é muito gratificante, é muito legal. Tiago, queria te agradecer a participação no Hora dos Negócios. Para encerrar, eu queria que você deixasse um recado aqui para os seus clientes, para os seus consumidores. Já fiquei tranquilo, o balcão vai continuar. Claro. Eu sou da época do balcão, sim. Vivenciei agora essa abertura também. A gente costuma sempre ir lá com a família. Então, o balcão e o salão continuam convivendo harmonicamente. Sem dúvida. Isso aí a gente não abre mão. Então, a gente fala, aqueles que não conhecem o Chopp do Gonzaga, porque existe algumas pessoas que ainda não conhecem o Chopp do Gonzaga, por favor, venham conhecer a gente. Aqueles que já conhecem, venham nos prestigiar novamente. Guardamos vocês. Funcionamento, horário de funcionamento? Da meio-dia a basicamente meia-noite. Segunda a segunda? Segunda a segunda. Muito obrigado. O Hora dos Negócios volta com o segundo bloco em seguida. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você.
A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Eu sou Fábio Palumbo, sou sócio-diretor da empresa Concept Soluções e Sistemas, uma empresa especializada em desenvolvimento de software e softwares prontos. Hoje eu estou aqui para falar com vocês da importância da automação comercial, a importância da gestão do negócio e a informatização desses locais. A importância de você informatizar e automatizar um restaurante está ligada totalmente à qualificação no atendimento, à agilidade na forma em que você vai atender o seu cliente e cumprir um prazo dentro daquilo que o cliente do restaurante gostaria de ser atendido. Por exemplo, uma automação de grande escala num restaurante, ela vai desde a solicitação do pedido diretamente na mesa até o balcão, o caixa e inclusive a cozinha. Hoje existem softwares que conseguem fazer com que a cozinha saiba em tempo real aquilo que está sendo pedido na mesa ou no balcão. E também funciona para o balcão saber o que está sendo solicitado nas mesas. Então, a gente considera que um restaurante, um bar hoje, para que tenha uma boa qualidade do serviço associada ao atendimento dos garçons, dos atendentes, ele tem que ter um software de gestão para que ele possa, inclusive, decidir no futuro o que realmente está dando lucro e o que deve ser trocado no seu cardápio. A escolha de um bom software de gestão, ela parte de alguns princípios. Entre eles, em primeiro caso, você precisa saber aonde esse software já está funcionando. Se você não tem essa referência, você precisa saber informações sobre a empresa que desenvolveu. Se essa empresa já desenvolveu em outros locais, porque os softwares de bares e restaurantes hoje, eles são muito focados às vezes, em grandes capitais. Então, um exemplo, em Santos ainda não tem nenhuma empresa que desenvolveu um pacote que vende pronto para os restaurantes, para os bares e restaurantes. Normalmente você vai encontrar softwares feitos fora da nossa região. Então você precisa, se você não tiver ninguém que tenha esse software na sua região, procure com o desenvolvedor, com o fabricante, onde esse software está sendo usado. Tire referências da empresa, pergunte sobre casos de sucesso, a tecnologia aplicada. Se você não tem domínio na tecnologia, procure uma empresa que possa te dar uma consultoria na busca pelo software ideal. Na qualidade de desenvolvedor de software, eu sempre vou indicar o software personalizado, porque ele vem de encontro com a sua necessidade. Aquilo que você deseja e sonha para o seu estabelecimento, ele vai ser desenvolvido e feito sobre medida. É como uma roupa. Quando você vai fazer um terno, por exemplo, o caimento de um terno sob medida é diferente do caimento de um terno pronto. Então, eu sempre vou partir para a opção do desenvolvimento. Porém, às vezes o restaurante está sendo aberto num prazo de 20 dias, 30 dias, 40 dias. Na nossa área de informática, de sistemas, é muito comum o pessoal deixar para fazer esse investimento no final da obra, no final da construção do local onde vai ser aberto o empreendimento. E aí a gente não consegue produzir num tempo desse um software personalizado, onde os grandes fabricantes e as grandes empresas de software acabam entrando com um pacote, e aí o que acaba acontecendo é que o restaurante que tem que se adaptar ao software e não o software se adaptar ao restaurante. Com relação ao software em nuvem, nós hoje temos uma demanda de desenvolvimento de software em nuvem muito alta, porque ele é um software que está em qualquer lugar. Porém, alguns segmentos a gente não recomenda colocar. Por quê?
você precisa de alta disponibilidade de internet, você precisa de uma estrutura de link de internet, rede sem fio, rede cabeada, precisa ter condição de atender esses restaurantes na parte de internet. É muito bom, fazemos isso com excelência, os softwares estão tendo tecnologias de ponta, porém, para bares e restaurantes, acredito sinceramente que o ideal é você ter um software local, onde você possa fazer o acesso remoto, se você quiser fazer uma verificação de como andam as coisas dentro do seu restaurante, ou solicitar para a empresa que desenvolve o software para que faça pelo menos a parte de gestão em nuvem. Operacionalmente, não recomendo. Com relação à parte fiscal, à tributária dos sistemas, no dia 1º de julho deste ano, de 2015, houve uma alteração significativa na legislação e na tecnologia aplicada a esse assunto. Até dia 30 do 6, nós tivemos o fornecimento das empresas que tinham impressoras fiscais, conhecido como ECF, que é o cupomzinho fiscal que nós recebemos nos restaurantes, nos supermercados. A partir de 1 de julho, o que aconteceu? Entrou no ar, o governo, a Secretaria da Fazenda, estava com um projeto já sendo adiado há muitos anos, que é um sistema novo, onde o cupom fiscal é feito pela internet. E aí nós voltamos naquela história da computação em nuvem. Já o fisco precisa ter um contato com a internet. Então, de qualquer forma, você vai precisar hoje ter internet no seu estabelecimento, porém você não tem necessidade de ter uma internet de alta demanda, que seria o caso do software em computação em nuvem. O SAT, como é conhecido hoje no mercado, é um equipamento que será conectado à internet, ele vai fazer o cupom fiscal em tempo real, é online, e ele vai fazer com que a comunicação entre o seu restaurante e a Secretaria da Fazenda seja imediata. Ou seja, antigamente, o seu contador necessitaria pegar essas informações e mandar para o fisco. Hoje ele até vai continuar fazendo isso, só que está tudo muito mais automatizado. O que você vende, a parte do fiscal, a parte da Secretaria da Fazenda vai ficar sabendo em tempo real agora. Implantar um software de qualquer segmento é um desafio muito grande, porque você depende de vários fatores. O primeiro fator, você depende que a empresa esteja empenhada, e quando eu falo empresa, eu estou falando de colaboradores, diretoria, etc. Ela tem que estar empenhada em falar que aquilo realmente vai ajudá-la, vai trazer soluções para o estabelecimento dela. E o maior desafio que nós encontramos hoje, realmente, é a implantação ser bem realizada, porque nós, profissionais de informática, dependemos da informação estar correta, chegar até nós corretamente, e dependemos das pessoas que vão trabalhar em conjunto conosco terem alta disponibilidade e estarem dispostas a fazer o sistema entrar no ar, acontecer e fazer com que o investimento feito pela direção do local tenha o efeito desejado. O maior desafio, sem dúvida alguma, hoje ainda é o fator humano. Gostaria de agradecer a oportunidade com a TV Com. Mais uma vez, eu sou um sócio-diretor da empresa Concept Soluções e Sistemas, e qualquer dúvida, qualquer contato que vocês queiram, basta entrar no nosso site www.conceptsoluções.com.br. Muito obrigado.
Olá, meu nome é Roseli Berti, sou gerente de impostos na G Jacinto Consultoria. Estaremos sempre aqui trazendo algumas dicas de economia tributária para vocês. Um dos itens que pode influenciar diretamente na rentabilidade do seu negócio é o quanto você recolhe de impostos. Por isso, é interessante que o empresário seja muito bem assessorado no que se refere aos impostos incidentes sobre a sua atividade. Hoje trataremos de um assunto de suma relevância, o ICMS. O ICMS é um imposto estadual que tem grande impacto na operação do contribuinte, podendo causar muitos prejuízos se calculados incorretamente. Vale dizer que o ICMS é um imposto incluso no preço da mercadoria. Portanto, é necessário primeiro saber o quanto se pagará do referido imposto para incluir a carga tributária no preço. Caso você não o considere na formação do preço, muito provavelmente poderá praticar um preço equivocado. Para cada segmento, poderá haver um benefício tributário relativo a esse imposto. Podemos citar como exemplo o benefício fiscal que existe para o fornecimento de alimentação nos bares, lanchonetes e restaurantes. Um de nossos cases de sucesso do escritório trata-se de um restaurante multinacional, fica localizado no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e no Galeão do Rio de Janeiro. Logo nas primeiras reuniões de transição da antiga contabilidade, o cliente nos trouxe uma questão que o incomodava muito. Ele dizia: pago muito de ICMS, os meus concorrentes pagam bem menos que eu. Tal situação se perdurava desde a constituição da empresa e afetava a rentabilidade do negócio, fazendo com que ele não se tornasse competitivo. Observe que neste caso, o cliente tinha a percepção de que ele pagava muito imposto, mas não tinha o conhecimento técnico suficiente para resolver a questão, nem para propor uma solução para este caso. Dessa forma, assim que iniciamos este caso, efetuamos um trabalho comparativo entre o atual regime de tributação e o regime especial opcional. Diante da análise da documentação, bem como baseada em cálculos comparativos, verificamos que o atual regime de tributação não era o mais vantajoso, estando totalmente equivocado diante da realidade praticada pela empresa. Após esse estudo detalhado, solicitamos, junto à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, autorização para a fruição do regime especial, o que foi deferido de pronto, tendo em vista que toda a documentação estava correta. A economia tributária deste restaurante foi surpreendente, impactando em redução de mais de 50% do ICMS devido. Este novo cenário tributário, além de contribuir para que o cliente maximizasse seus lucros, também possibilitou que ele se tornasse mais competitivo diante dos demais concorrentes. É importante frisar que somente um bom profissional da área de contabilidade poderá oferecer este estudo com o fito específico de demonstrar qual o melhor regime tributário adequado à sua empresa. Obrigada e até a próxima!